Olá, aqui é o professor Gustavo Carvalho. Esse vídeo é a segunda parte da obtenção dos diagramas de esforços solicitantes dessa viga aqui, uma viga biapoiada, né, que está articulada em A e com apoio simples em B. No primeiro vídeo eu expliquei o cálculo das reações de apoio, ZA igual a 0, YA menos 4,14, YB menos 6,86. E nesse vídeo eu vou falar sobre o método das funções para a obtenção dos diagramas de esforços solicitantes. Então aqui, ó, os esforços, eu desenhei as reações calculadas, o ZA é 0, não tem reação em Z. O YA é menos 4,14, significa 4,14 para baixo, né? Porque eu adotei YA para cima, deu uma reação negativa, o sentido real da reação é oposto ao adotado, porque o seu resultado deu negativo. É a força externa de 11 para cima, o momento aqui de 15, e uma força para baixo, a reação YB deu menos 6,86, 6,86 para baixo. Aqui nós vamos olhar, são 3 intervalos para se observar, para obter as funções, né, de esforços solicitantes. O primeiro intervalo vai logo após o início, o início da barra até imediatamente antes de aparecer alguma força, por exemplo essa. O segundo vai logo após essa força até antes de aparecer o momento ou algum outro esforço. E o terceiro vai logo após aparecer esse momento até antes de aparecer outra força ou a barra acabar. Então, nos 3 intervalos, em cada um dos 3 intervalos, eu vou cortar e olhar à esquerda. Quando eu olho para a esquerda, né, nesse momento que eu já desenhei as reações calculadas, eu paro de utilizar essa convenção de sinais para reações, já foi muito útil, já a utilizamos, e agora vou começar a utilizar outra convenção de sinais, que é a convenção para os diagramas de esforços solicitantes, que é, quando eu faço um corte, olho para a esquerda, né, aqui tem uma representação de um olhinho, né, indicando que eu estou fazendo um corte imaginário na estrutura e olhando para a esquerda. Força normal para a esquerda é positiva, força cortante para cima é positiva e momento fletor horário é positivo. O inverso desses sentidos é negativo, né? Então, ó, olhando o método das funções, o primeiro trecho tem 3 metros. Então, considerando a origem aqui, a coordenada horizontal que eu chamei de Z, considerando aqui o 0 aqui no ponto extremo esquerdo da barra, Z vai de 0 até 3, né, no primeiro intervalo. Então vai ficar imediatamente antes do 3, né, imediatamente antes de aparecer essa força. Então eu posso indicar da seguinte maneira, Z entre 0 e 3, ou para, né, 0 menor que Z menor que 3. Então a coordenada Z aqui está entre 0 e 3. E o que eu deduzir aqui para nesse corte vale para esse intervalo, primeiro intervalo que contém o corte, né, com Z entre 0 e 3. A força normal, né, corto, olha, o método, né, de trabalho para a obtenção dos diagramas de esforços solicitantes é cortar e olhar à esquerda, enxergar todas as forças do lado escolhido do corte e nenhuma força do outro lado. Então nenhum esforço, né, do outro lado. Então quando eu cortei e olhei para a esquerda, eu só estou enxergando 4,14 para baixo aqui nesse primeiro trecho. Então vai ficar a normal no trecho é 0, né, não aparece nenhuma força normal aqui. A normal no trecho é 0. A força cortante aqui é o 4,14 para baixo. Quando eu corto a estrutura e olho para a esquerda, cortante para cima é positiva, para baixo é negativa. Então vale menos 4,14 a força cortante. É uma função constante também, eu abreviei aqui para CTE. E o momento fletor é a soma dos momentos do lado escolhido do corte em relação ao corte. Então isso vai dar 4,14 vezes o braço, que é Z, né? O braço é a distância do polo, que para efeito de diagramas é o ponto de corte. A linha de ação da força, que é a reta infinita que passa pelo vetor força aí, né? Pela força. Essa distância é Z. Então vai ser 4,14 vezes Z. A tendência de giro é anti-horária quando eu olho para a esquerda. Horário é positivo, então anti-horário para efeito de diagramas é negativo. Menos 4,14 vezes Z. Quanto vale Z? Qualquer valor entre 0 e 3. Com essa função eu consigo calcular o momento em Z igual a 0, vai dar menos 4,14 vezes 0. Em Z igual a meio metro, menos 4,14 vezes meio e assim por diante. Então, como vai ficar aqui? Essa função m de z igual a menos 4,14 vezes z, z está elevado a 1 aqui, e o gráfico dessa função é uma reta, né? Para eu fazer o gráfico de uma reta em um intervalo, né, basta eu calcular a função no primeiro ponto do intervalo, no caso 0, e no segundo, no ponto final do intervalo, né, no ponto inicial e no final do intervalo.
Para z igual a 0, o momento em 0 vale menos 4,14 vezes 0, que dá 0. Para z igual a 3, o momento em 3 vale menos 4,14 vezes 3. Né? Eu substituo na função aqui o valor de 0 primeiro, calculo. O valor de 3 depois, calculo. Dá menos 4,14 vezes 3, dá menos 12,42. Com isso, o diagrama nesse primeiro trecho fica da seguinte maneira. A normal é 0 no trecho inteiro. Né? Eu já desenhei aqui o espaço aqui com força normal, força cortante e momento fletor, as linhas. Né? E a força normal no trecho é 0. A força cortante ela vale menos 4,14, função constante também. E o momento fletor é uma reta que começa no 0 e para z igual a 3 vale menos 12,42. E como para momento fletor, isso já foi visto em outros vídeos, quando eu faço o gráfico numa linha horizontal, o negativo fica para cima e o positivo fica para baixo necessariamente, como deu menos 12 eu desenho acima do gráfico. Então vai do 0 para o menos 12,42, então os gráficos do primeiro intervalo estão desenhados. Então voltando aqui, pessoal, vamos para agora o segundo intervalo. O segundo intervalo eu vou fazer um corte imaginário na estrutura em um ponto entre a força de 11, né, que o intervalo vai logo após a força de 11 até imediatamente antes o momento aplicado de 15. Quando eu corto e olho para a esquerda, aqui o z eu mantenho com a mesma origem, né, com o 0 aqui na origem. Então, mas primeira coisa é que intervalo é esse. O intervalo começa nesse ponto aqui da carga de 11. Então ele começa com z igual a 3. Então o z vai de 3 até 3 mais 2. Né? Ele anda mais 2 metros. Então o z vai de 3 a 5. Então é para 3 menor que z, menor que 5 metros. Ou seja, esse segundo intervalo ele é para qualquer z entre 3 e 5. Né? Qualquer pontinho da barra aqui entre esses dois pontos, entre o momento e a força de 11, que tem as coordenadas entre 3 e 5, né? No sistema que eu estou adotando, com origem na esquerda. Então aqui é normal, quando eu olho para a esquerda aqui, quando eu faço o corte imaginário, eu vejo tudo do lado escolhido do corte, é sempre assim, e nada do outro lado. E o que eu deduzir vale para o intervalo que eu cortei. No entanto, as forças que eu vejo são todas do lado escolhido do corte, incluindo as forças de intervalos anteriores. Então aqui eu estou enxergando o 11 e o 4,14 para baixo. Então aqui vai ficar a força normal é 0, porque não aparece nenhuma normal em nenhum ponto aqui nesse lado, né, para o qual eu estou olhando, né, quando eu fiz o corte imaginário do intervalo. E a força cortante vale menos 4,14, porque quando eu olho, corto e olho para a esquerda, normal para baixo é positivo, mais 11. Agora eu estou vendo o 11, ele aparece. Corto olho para a esquerda, cortante para cima é positivo. Então, cortante para baixo é negativa, cortante para cima é positiva quando eu olho para a esquerda. Então vai dar menos 4,14 mais 11, dá 6,86 kN, que é o valor da cortante nesse trecho. E por fim, o momento fletor é a soma dos momentos em relação ao ponto de corte, né, das forças do lado escolhido do corte. Então, olhando aqui, é o momento da força de 4,14 mais o momento da força de 11. Isso vai dar 4,14 vezes z, que é o braço completo, mais o 11 aqui, 4,14 vezes z, tendência de giro anti-horária em torno do polo. Quando eu olho para a esquerda, anti-horária é negativo, então é menos 4,14 vezes z. E aí, pessoal, tem o 11 aqui, o momento dessa força de 11 em relação ao corte é 11 vezes esse bracinho aqui. Esse braço aqui é z menos 3. Por quê? É o total que é z menos essa distância fixa entre o 11 e o 4,14, né? Essa distância é 3 metros, ela vale 3 metros aqui, a distância entre o apoio, que faz a reação de 4,14 para baixo, e o 11. Essa distância é 3 metros. Então vai ficar essa distância fixa igual a 3 metros, e aqui eu tenho z, que é o total, menos esse 3 que é fixo. Então sobra esse pedacinho aqui, que é o braço da força de 11. Momento é força vezes braço, 11 vezes z menos 3. Então vai ficar, tendência de giro horário em relação ao corte. Aqui é o polo, né, que está no ponto de corte sempre para os diagramas, é sempre assim. Então a tendência de giro horária é mais para efeito de diagramas. Quando eu olho para a esquerda, o horário é positivo. Então, o momento aqui, a função momento vai ser uma reta, porque aqui z está elevado a 1, z está elevado a 1, eu não tenho z quadrado, z ao cubo ou qualquer outra função de z, então a função é uma reta. Calculando, para fazer o gráfico desse trecho, basta calcular para os pontos inicial e final do intervalo em questão, 3 e 5. Para z igual a 3, né, o momento em 3 é menos 4,14 vezes 3, mais 11 vezes 3 menos 3, dá menos 12,42. Para z igual a 5, o momento em 5 é menos 4,14 vezes 5, mais 11 vezes 5 menos 3. Isso dá 1,3 kN.
Então, ó, desenhando os gráficos do segundo trecho, né, segundo intervalo, a normal continua igual a zero, vale zero, constante no trecho inteiro. A cortante vale 6,86 kN, constante em todo o trecho. E o momento é uma reta que vai do menos 12,42 em 3 para mais 1,3 em 5. Então, terminamos o segundo intervalo e vamos para o terceiro e último intervalo. Aqui, ó, fiz um corte, o Z continua na mesma origem, é o mesmo procedimento, né, do primeiro e do segundo intervalo. A origem é a mesma, o Z agora, eu faço um corte no terceiro intervalo e vou olhar para a esquerda. Eu estou enxergando 4,14, o 11 e agora o momento de 15, que eu não enxergava antes, quando eu olhava para a esquerda. E agora eu estou enxergando o momento de 15 no sentido anti-horário. Então, vendo aqui, ó, é normal, força normal, é a soma das normais do lado escolhido do corte, não tem força normal aqui, nenhuma, né, aparece em ponto nenhum, a normal é zero nesse intervalo. A cortante, pessoal, é menos 4,14, quando eu olho para a esquerda, a cortante para baixo é positivo, mais 11. Então, vale 6,86 kN, também uma função constante a cortante. E o momento fletor vai ser menos 4,14 vezes Z, porque a tendência de giro anti-horário em relação ao corte, quando eu olho para a esquerda é negativo, mais 11 vezes Z menos 3, o Z menos 3 é o mesmo raciocínio que eu falei do slide anterior. Essa cota, o total é Z. Essa distância, que é o braço da força de 11, é o Z, que é o total, menos essa distância entre o 11 e o 4,14, que vale 3 metros. Então vai ser Z menos 3. Tendência de giro horária em relação ao ponto de corte, então é mais. Né? Momento horário é positivo quando eu olho para a esquerda e o sentido é horário. E está faltando enxergar um momento de 15 kN/m. Corta, olho para a esquerda, anti-horário é negativo, porque horário é positivo. Então é só somar menos 15, que só entra em função ou equação de momento, sem multiplicar por distância nenhuma, independente de onde estiver, desde que eu esteja enxergando ele, né, no caso das funções e diagramas de esforços, como foi feito aqui. Agora eu estou enxergando 15, agora ele entra na equação de momento, sem multiplicar por distância nenhuma. Então vai ser menos 15, porque quando eu corto, olho para a esquerda, anti-horário é negativo. Substituindo os valores aqui no gráfico, né, na função, perdão, momento em 5, né, o início e o fim do intervalo, momento m de 5 vai ser menos 4,14 vezes 5, mais 11 vezes 5, menos 3, menos 15. Isso vai dar menos 13,7. E o momento em 7, se você substituir 7 aqui e 7 aqui, né, menos 4,14 vezes 7, mais 11 vezes 7, menos 3, menos 15, vai dar 0. A menos de arredondamento aqui, porque esse 4,14 foi arredondado. Vai dar 0,02 aproximadamente, mas o valor exato é 0. Esse 0,02 é uma questão de arredondamento. E aí nós concluímos o gráfico, os diagramas de esforços solicitantes dessa estrutura pelo método das funções. A normal continua 0 no trecho, a cortante continua 6,86 no trecho, e veja o momento, pessoal, ele valia 1,3. Eu calculei aqui no segundo intervalo, m de 5 vale 1,3. No terceiro intervalo eu preciso calcular o momento nos dois pontos. Eu calculo em 5 de novo e não deu menos 1,3, deu menos 13,7, não deu mais 1,3, né, como tinha dado antes. Deu menos 13,7, não tem problema. Aí o que acontece? Isso significa que ele valia 1,3 e instantaneamente ele muda para menos 13,7. E aí depois ele vai numa reta para o zero, né, que o gráfico é uma reta, z está elevado a 1, o z em 7 vale 0, né, o momento em 7 vale 0, ele vai para o zero numa reta. Então ele dá um salto instantâneo, igual a cortante fez aqui no gráfico. A cortante no ponto aqui da força de 11, ela deu um salto para cima de 11. Né? E a gente observou isso nas funções. O momento também, ó, ele valia 1,3, apareceu esse momento de 15, ele deu um salto de 15 para cima. E aí foi para o menos 3,7. Mas a gente, pelas funções, viu isso também automaticamente. O importante é calcular no intervalo, por exemplo, momento em 3, momento em 5, e no outro intervalo, momento em 5, momento em 7. Se tivesse um outro intervalo nessa barra, não tem, calcular de novo momento em 7 no outro intervalo e momento em 10, onde for. Sempre calcular o início e o fim de cada intervalo, o momento, né? O momento no início e no fim. Aí você não vai ter erro no gráfico, você consegue saber se o momento dá um salto ou se ele continua com o mesmo valor. No primeiro trecho, perceba, eu calculei o momento em 0, deu 0, o momento em 2 deu menos 12, 42. No segundo trecho eu calculei momento em 2 de novo, deu menos 12,42. Significa apenas que ele continua no mesmo ponto, não dá salto nenhum nesse ponto. Então ó, foi exatamente isso. Ó, o momento em 3, perdão, deu menos 12,42, momento em 3, onde eu falei 2 era 3, pessoal. É porque essa distância aqui é 3 metros. Agora, o momento no segundo intervalo entre 3 e 5, eu calculo o momento em 3 de novo.
E aí nesse caso deu igual, deu menos 12,42 igual ao do primeiro intervalo. Isso significa apenas que o momento continua nesse ponto e o gráfico segue a partir daí, não dá salto nenhum. Então com isso nós concluímos a resolução dos diagramas de esforços solicitantes, dessa estrutura, pelo método das funções, intervalo por intervalo.